Fala, minha galerinha! Hoje a gente vai resolver uma questão agora de normas de contabilidade, mensuração do valor justo. A gente está vendo de tudo no exame de suficiência do CFC agora, questões que eu jamais imaginei que veria, assuntos que eu jamais imaginei que veria e que a gente está vendo, a gente precisa sim dominar, conseguir resolver para poder ter uma excelente prova no dia que a gente for prestar o exame. Vamos ver aí uma questão de mensuração do valor justo. O que é que a questão fala? O ativo A apresenta os seguintes fluxos de caixa futuros possíveis no horizonte de um ano e suas respectivas probabilidades. Então ele fala fluxo de caixa futuros possíveis de R$200 e probabilidade de 30% e R$500, probabilidade de 70%. Sabe-se que a taxa de juros livre de risco aplicável para fluxos de caixa futuros possíveis no horizonte de um ano é de 3% e o prêmio de risco sistemático para ativo com o mesmo perfil de risco é de 2%. Diante dos dados já apresentados e utilizando o método 2 da técnica de valor presente esperado, apontada na NBCTG 46R2, mensuração do valor justo, qual das alternativas a seguir indica o valor mais próximo do valor justo do ativo A? Questão complexa, questão difícil, porque mensuração do valor justo não é um assunto muito comum, não é um assunto que a gente vê com tranquilidade, ainda fala assim, o método 2, prêmio de risco sistemático, taxa de juros livre de risco, quanto é, tudo isso. Mas a gente vai resolver aqui para você ter um entendimento. Depois que você aprende a resolver, você vê que não é tão complexo assim. Mas, de cara, sem esperar que esse assunto fosse cobrado, realmente é uma questão que eu diria que a maior parte das pessoas deve ter chutado ou até chutado até na resolução. Não deve ter ido com tanta segurança porque é um assunto muito atípico. Mas vamos lá ver. O primeiro ponto que a gente vai chegar aqui é o seguinte: calcular o fluxo de caixa ponderado por probabilidade. A norma já fala isso, então a gente tem que ver, calcular cada um dos fluxos de caixa pela probabilidade dele ocorrer. Então aqui, se eu tenho o fluxo de caixa futuro possível de R$200 com probabilidade de 30%, eu vou encontrar qual é esse fluxo de caixa. R$60. É 200 vezes os 30%, que dá R$60. A mesma coisa dos 500. R$500 vezes 70%, que dá R$350. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Qual é o fluxo de caixa esperado total? R$410. R$60 mais R$350. Então, a gente já tem uma informação aí para guardar. O primeiro passo é esse: multiplicar o fluxo de caixa futuro possível pela probabilidade de ocorrer e depois soma tudo isso aí. A gente já achou os R$410. Agora, vou trazer um ponto da norma aqui, só para vocês terem um entendimento. Utilizando o método 2, que é justamente o que ele pede, os fluxos de caixa esperados não são ajustados para refletir o risco sistemático, ou seja, de mercado. Em vez disso, o ajuste para refletir esse risco é incluído na taxa de desconto. É o que fala aí o CPC 46, mensuração do valor justo. Então, qual em vez disso, é para refletir, é na taxa de desconto. Então, qual é a taxa de desconto que a gente vai calcular? Qual é a taxa de retorno esperado? É a taxa de juros livre de risco que ele deu na questão, que é os 3%, com o prêmio de risco sistemático de 2%. Então vai ser o 3% mais os 2%, os dois números que eles deram na questão, e a gente chega numa taxa de retorno esperado de 5%. Agora sim a gente pode calcular o valor justo desse ativo. Qual é o valor justo desse ativo? É o fluxo de caixa esperado, que a gente já encontrou, dividido por 1 mais taxa de retorno esperada, que a gente encontrou também, que é os 3% mais os 2%. O valor justo do ativo é o fluxo de caixa esperado, que é o 410, dividido por 1 mais 5%, que é dividido por 1,05. Porque 5%, a gente botando em casa decimal, é 0,05. O valor justo do ativo é igual a R$390,48, que é o que está refletido na alternativa A. Veja como é uma questão tranquila, simples de ser resolvida. A questão é só você saber como resolvê-la, o que é que precisa fazer. Então, você sabendo que no método 2, a taxa de retorno esperada é a soma daquelas duas taxas, do prêmio de risco e a taxa livre de juros, a taxa de juros livre de desconto,
e encontrar o fluxo de caixa esperado total, que é multiplicar os fluxos de caixas possíveis pelas probabilidades deles ocorrerem. Fazendo isso aí, vira uma questão muito tranquila de ser resolvida e eu espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço!